Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Nessa noite nós vamos falar de um assunto denominado a verdadeira cura. No meio cristão se fala muito sobre cura. Muitas são as pessoas que buscam a Cristo Jesus pela cura do corpo. Em dia de campanhas, as igrejas ficam abarrotadas de pessoas através de uma bênção ou mesmo de uma cura. A Bíblia Sagrada, ela apresenta o dom de cura. Então esse é um dom que Deus deu para algumas pessoas. Esse dom é ali representado na Bíblia como sendo algo que pode ser realizado. Mas pode ser realizado tanto por Deus como por Satanás. Na passagem por essa terra, Cristo Jesus realizou muitos milagres de cura. Outros apóstolos e seguidores de Cristo também realizaram diversos milagres. Então, dessa forma, em toda a Escritura, a cura é alcançada pelo poder de Deus. Deus, para realizar tais milagres, ele continua usando profetas, continua usando apóstolos ou pessoas designadas por ele. Então o milagre de cura existe hoje ainda. E esses milagres não estão limitados. Eles nunca foram limitados a uma determinada época ou a um período. Não. Esses milagres podem acontecer a qualquer momento. Embora tais milagres são verdadeiramente obras do Altíssimo, a ação satânica está presente de forma fraudulenta em nossos dias. Satanás tem se disfarçado em anjo de luz, bem como seus apóstolos. Assim como Deus tem pessoas, seus seguidores, Satanás também tem seus seguidores nessa terra. O livro de Apocalipse apresenta os sinais e as maravilhas da besta, que representam Satanás, representam o anticristo. Ele também vai operar milagres, vai operar sinais. E a Bíblia fala que operar tais sinais que até fogo do céu ele vai fazer descer na terra. E os homens verão isso aí. Satanás tem poder de seduzir os que habitam nessa terra. Ele vai seduzir muita gente por causa dos sinais que lhe foi dado a executar. Ele vai falar aos habitantes sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela besta que foi ferida à espada e sobreviveu. Está lá descrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 13 e 14. Portanto, irmãos, o inimigo pode perfeitamente enganar os cristãos, levando-os a acreditar em falsos milagres e falsos profetas que estão espalhados aí por esse mundo afora. Então, diante de tais perspectivas, é que nós vamos abordar esse assunto nessa noite, com um único interesse:
e que as pessoas não sejam enganadas por esses falsos profetas, falsos apóstolos, falsos obreiros, obreiros fraudulentos que se transformam em apóstolos de Cristo, anjos de luz, ministros da justiça, com uma única intenção: enganar o povo de Deus. Está escrito na palavra de Deus: o fim deles será conforme as suas obras. Está escrito lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13 ao 15. Então, diante desse panorama, nós vamos ver alguns tópicos a respeito da verdadeira cura. Uma cura de verdade, uma cura vinda de Deus. O primeiro tópico a ser analisado, que a cura em si ela não prova a verdade. De acordo com Cristo Jesus, um milagre não é prova inequívoca de ser de origem divina. Sabe por quê? Porque algumas curas são preparadas por Satanás para enganar. Os milagres dão evidência do poder de Deus. Mas não podemos esquecer de que o inimigo também pode fazer milagres para enganar o povo de Deus. Exemplo, na cura do coxo na Porta Formosa, descrita na Bíblia, Pedro declarou claramente que essa cura tinha sido realizada pelo poder de Cristo Jesus e não por sua própria capacidade. Está lá em Atos capítulo 3, versículo 12 ao 16. Cristo Jesus evidencia a ação dos falsos profetas. Ele fala que eles virão para enganar até os escolhidos, ao dizer: Cristo falou claramente, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não são minhas palavras, são palavras de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 24. Com isso, Cristo fala que muitos cristãos ficarão decepcionados por ocasião da sua volta. Quando eu falo muitos cristãos, porque muita gente se intitula cristão. Mas quando Jesus vier, ele vai separar os verdadeiros dos falsos. E aos falsos ele vai falar: apartai-vos de mim, não vos conheço. E Cristo vai além. Ele fala: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só vai entrar no reino dos céus aquele que faz a vontade de meu Pai, do Senhor dos Exércitos, Rei dos Reis. Um Pai que está no céu. Muitos, mas muitos mesmo naquele dia, hão de dizer a Cristo: Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizados em Teu nome? E em Teu nome nós expelimos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Ao que Jesus responderá: apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Declaração feita no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23. Essa advertência, irmãos, é feita por existirem muitas práticas religiosas falsas. Tem muita gente se fazendo de cristão, mas verdadeiramente não são cristãos, são lobos em veste de ovelhas. São pessoas que estão aí para deturpar, são pessoas que estão fazendo a obra de Satanás. Portanto, irmãos, um milagre não é prova de ser de origem divina.
pois algumas curas são preparadas por Satanás para enganar. Acreditar que alguém é servo de Deus pelo fato que realiza algum tipo de milagre pode ser uma armadilha do inimigo. É preciso analisar a vida desse profeta e verificar se seus ensinamentos estão de acordo com a palavra de Deus. Caso contrário, doutrina de nada servirá tais milagres. Se não estiver baseado na palavra de Deus, esse milagre para nada vai servir. Palavra descrita no livro de Isaías, capítulo 8, versículo 19 ao 20. Portanto, irmãos, a cura não prova a verdade, e sim a verdade é que comprova a cura ter sido divina. Não são poucas as religiões que se alicerçam no fato que, se não houver cura ou não houver enriquecimento, não existe motivos para seguir Cristo. Pois essas doutrinas, essas religiões estão alicerçadas na base da troca. Isso quer dizer, se não houver compensação, não há relacionamento. Infelizmente, isso existe. O segundo tópico que nós vamos abordar é que o dom de cura vem de Deus. Deus, ele deu à igreja o dom de cura. E também outros dons para que possa ser quebrados as barreiras da incredulidade. Anunciar que a salvação provém somente de Deus, através do sacrifício de Cristo Jesus, é para os incrédulos, aqueles que estão lá fora, loucura. Dons espirituais é uma evidência da aprovação de Deus para a mensagem pregada e para o pregador que a prega. Mas infelizmente nos dias atuais há muita exploração comercial e espiritual, exploração em volta das curas e das libertações. Há muito charlatanismo, truques, engodos e manifestações demoníacas em volta do meio evangélico. É preciso estar atento para não ser enganado por esses charlatões. Pessoas só pensam em seu bem próprio. Cristo Jesus realizou no passado muitos milagres, muitas curas, e continua realizando. Hoje mesmo, em nossos dias, ele continua realizando milagres. Contudo, irmãos, nós não vemos mais milagres nas igrejas porque a nossa fé é pequena. E a nossa fé não deve estar baseada em milagres ou curas. Nossa fé deve ser alicerçada naquilo que Ele fez por nós, entregando sua vida lá na cruz do Calvário. E com sua morte, Ele demonstrou ser o Salvador. Com sua infinita bondade, com sua infinita sabedoria, Ele pode curar a quem for do seu desejo, independentemente das circunstâncias em que essa pessoa está vivendo. Então não depende da pessoa, só depende dele.
pela fé em nome de Jesus é que podemos ser curados. Curados de toda e qualquer enfermidade. Sim, irmãos, a fé que vem por meio de Cristo Jesus nos dá saúde perfeita. Não sou eu que falo isso, irmãos. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 16. Então, tudo depende de Deus. Nada pode ser feito sem a permissão dele. O terceiro tópico que nós vamos falar nessa noite é que a ênfase do Evangelho não é a cura, mas sim o amor. Em nenhum momento da sua vida terrena, Cristo Jesus idealizou a cura como essencial. A cura não era essencial na sua missão. Ele curava por amor das pessoas. Mas ele demonstrou autoridade sobre a pregação da palavra. Ele demonstrou autoridade sobre os demônios em sua jornada. Sim, ele expôs a verdade do Evangelho, um Evangelho da salvação. Ele foi claro ao afirmar que sua missão era pregar o Evangelho e que ele deveria a todas as cidades vizinhas. Está lá, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 38 e 39. Em suas andanças para cumprir a sua missão, surgiram acontecimentos que revelaram que ele tinha imenso poder e verdadeiramente era o enviado de Deus para resgatar o povo judeu. A palavra diz sobre a cura do leproso, lá em Atos, capítulo 1, versículo 40 e 45, considerada na época como sendo uma condenação divina. Essa cura, ela mostrou que não se tratava apenas de uma cura, mas também de uma purificação e perdão dos pecados. Nesse episódio, Cristo Jesus se compadeceu do leproso. Ele apenas não o curou, mas também o purificou. Ele não demonstrou claramente que sua intenção era concorrer com a lei. Isso é, Cristo não demonstrou que a sua missão era concorrer com a lei, mas testificar o cumprimento da lei para o Cordeiro de Deus. Ele se fez o Cordeiro. Infelizmente, irmãos, assim como acontece com a maioria dos seres humanos, esse leproso desobedeceu a ordem que Cristo tinha dado para ele de não contar para ninguém. Ele não levou em consideração a palavra de Cristo. Ele levou em consideração somente o benefício da cura. A cura que ele recebeu. Ele recebeu a purificação do corpo. Mas infelizmente seu coração não foi purificado. O Evangelho de João é um excelente caminho para entender as características da missão de Cristo nessa terra. João nos relata sobre a cura de um enfermo no tanque de Betesda. Ao curar esse enfermo em um sábado, Cristo Jesus foi perseguido pelos judeus
por ter efetuado a cura no dia de sábado. Nessa passagem, nós aprendemos que a verdadeira cura não vem apenas com uma solução de problemas. A verdadeira cura vem ao seguir a Deus. Portanto, irmãos, a obediência a Cristo é algo que devemos buscar, pois muitas vezes, em vez de ajudarmos a obra de Deus, estamos verdadeiramente atrapalhando quando nós desobedecemos à vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus significa submissão. Lembre-se de que os maiores milagres nessa vida não foi o abrir do Mar Vermelho, mover montanha, ou mesmo curar o corpo. Não. O maior milagre que pode acontecer na sua vida, na minha, na vida de qualquer ser humano, é quando nós nos encontramos humildemente em oração com o nosso Pai Celestial. E nessa oração nós pedimos o perdão. Um perdão para sermos purificados dos nossos pecados através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Salvador. O quarto item que nós vamos falar sobre nessa noite é que Cristo não veio buscar os sãos, mas sim os doentes espirituais. Cristo curou, purificou um leproso, curou um paralítico. Ele mostrou sua autoridade sobre as doenças físicas, mas seu grande poder era de perdoar pecados. E o pecado é uma enfermidade espiritual. Ficou claro que aqueles que reconhecem suas enfermidades espirituais, recebem a cura. Mas os que não a reconhecem jamais encontrarão a cura verdadeira. Fica claro também que o problema maior do homem não é o físico, e sim o espiritual. Embora Jesus Cristo possa curar toda e qualquer doença ou enfermidade, sua missão verdadeira foi de curar a alma e não o corpo. Mesmo porque o corpo perece e desaparece. Ele desaparece com a nossa morte física. É pó e ao pó voltará. Mas a alma, essa não perece. Ela fica eternamente. Ela é imortal e vai ficar eternamente ou na salvação ou na condenação. Isso nos falou várias vezes que não são as pessoas sadias que precisam de médicos, e sim os doentes. E concluiu falando: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Ele comeu com Levi. Ele comeu com pecadores. Ele os acolhe. Ele os perdoa. Ele os ama. Ele é o médico de nossas almas. Mas ele é educado. Ele não entra na casa de ninguém sem ser chamado. Ele respeita a vontade de cada um.
Portanto, irmãos, abra a porta do seu coração. Deixe ele entrar. Dê a ele o gosto de curar, de te ver feliz e sadio. Na cura daquele paralítico, ele mostrou com a cura física sua autoridade sobre todas as deficiências da alma. Quando ele falou para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Infelizmente, para os fariseus e as autoridades da época, eles foram incapazes de enxergar o que Cristo Jesus estava fazendo. Eles não viram o que Cristo fazia na vida daquela pessoa. E o real objetivo do Evangelho. Ele, Cristo Jesus, afirmou que veio buscar os doentes espirituais e não os que estão sãos. Os fariseus e as autoridades da época eram os verdadeiros doentes espirituais e não os que se achavam sãos. Eles se achavam sãos, mas eles eram verdadeiros doentes. Os fariseus e as autoridades da época, eles eram doentes espirituais. E por serem fisicamente perfeitos, não se achavam doentes. E, portanto, não desejava ser curado pelo médico dos médicos. O quinto item que nós vamos falar: cura do corpo e da mente. Hoje, você que está me ouvindo, estamos vivos. Respiramos, andamos, trabalhamos. Você pode ter uma vida de conforto, mas também pode ter uma vida de miséria. O sol nasce, o sol se põe. Em algum lugar, uma criança está nascendo. Em outro lugar, alguém está morrendo. E esse é um ciclo interminável. Tudo, mas tudo mesmo na vida é passageiro. Entretanto, nós não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do nosso coração. Uma coisa é certa: nosso coração nosso corpo não dura para sempre. Todos nós, sem nenhuma exceção, um dia vamos morrer. É verdade também que podemos receber inúmeras curas ao longo de nossa vida terrestre. Mas uma coisa é certa: nenhuma cura terá nenhuma importância se o nosso coração continua doente pelo pecado. Cristo veio a esse mundo com um objetivo: oferecer uma cura muito maior do que a cura do corpo. Ele nos oferece a cura para o pecado. E o pecado nós sabemos que gera morte. Não sou eu que digo. Está lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23.
por intermédio da fé e um arrependimento verdadeiro, podemos receber essa cura e ter a garantia da vida eterna. Garantia da vida eterna. É certo que vai chegar o dia em que não haverá mais doenças físicas. Não vai ter mais dor. Mas isso só acontecerá para aqueles que nesta terra aceitaram a Cristo Jesus e então viverão por toda a eternidade com Ele. Todos os problemas que surgem da vida do homem, sempre, mas sempre mesmo, provém do corpo ou da mente. Entre esses dois males, o mais importante é curar a mente. Mesmo porque a medicina pode curar as doenças físicas, mas as doenças mentais, além de não ter muitos recursos físicos, ela prossegue criando problemas que são capazes de nos tornar fisicamente doentes. Se alguma enfermidade ou doença ou alguma deficiência em nosso corpo nos acometer e venhamos a morrer, mas se em vida nós aceitamos Cristo Jesus como nosso verdadeiro e único Senhor e Salvador, com toda certeza as portas do céu se abrirão para a nossa entrada. Porém, irmãos, se nós viermos a óbito, mesmo com perfeita saúde, mas em vida nós não aceitamos a Cristo Jesus como nosso verdadeiro Senhor e Salvador, com toda certeza mesmo, teremos nossa entrada barrada no céu, mesmo são, sem nenhuma doença, sem Cristo, não entramos no céu. Infelizmente, a nossa mente é capaz de produzir doenças que causam problemas externos. Nossa mente é uma fonte criadora daquilo que nós desejamos. Se nossa mente trabalhar bem, estaremos em boa forma. No entanto, se trabalhar bem não se refere a um pensamento físico, refere-se aos nossos pensamentos, nossas atitudes e o tipo de coisas com que alimentamos nossa mente. Uma mente saudável é um auxiliar na cura de doenças, porque o paciente, ao botar fé que um tratamento vai funcionar, isso favorece muito mesmo. Favorece uma série de reações em seu corpo capazes de minimizar dores. Porém, irmãos, nenhuma medicação valerá muito se tivermos uma mente doente que nos traz tristezas, cólera e desânimo. A fé é e sempre será uma mola propulsora para a cura. Isso pode ser constatado quando Cristo Jesus perguntou ao cego de Jericó: "Que queres que eu te faça?" Ao que ele respondeu: "Que me devolvas a visão." E aí Cristo indagou: "Acreditas que eu posso te curar?" A resposta daquele cego foi afirmativa. Ele acreditava em Cristo e ele ficou curado.
as curas realizadas por Cristo Jesus foram sinais. Sinais que nos conduzem para Deus. Sinais que nos fazem entender que a verdadeira e mais profunda doença do homem é verdadeiramente a ausência de Deus. Somente a reconciliação com Deus pode nos dar uma verdadeira cura, uma verdadeira vida, porque uma vida sem amor e sem verdade não tem validade. Portanto, não seria uma vida. O sexto item que vamos falar nessa noite é que a verdadeira cura vem de Deus. A culpa é o nosso pior inimigo. Precisamos fazer uma autoanálise para detectar situações que nos tornam prisioneiros da culpa. Eu pergunto: você tem lembrança de um momento em sua vida no qual se sentiu completo, satisfeito, totalmente vivo e à vontade consigo mesmo? Eu respondo: são poucas as pessoas que trazem na lembrança períodos longos com essas características. Agora imagina você que isso que você pensa pode ter essa alegria, que você pode sentir assim, não por um pequeno espaço de tempo, mas durante a maior parte do tempo. Toda a cura vem de Deus. Não me importa se você foi ao médico e ele deu um medicamento que surtiu efeito. O mérito não é do médico. O mérito é somente de Deus. Pois foi ele que interviu diretamente na vida desse profissional para que ele acertasse a medicação. É muito comum a gente ver pessoas ficarem sofrendo anos e anos à procura de uma cura e ela não vem. Passa pela mão de inúmeros profissionais da saúde, mas nenhum deles acerta a medicação certa. E essa pessoa continua sofrendo. Isso nos revela que Deus tem de estar no comando. Se Deus não estiver no comando, não adianta o homem querer resolver nada. Pois, como foi dito, a cura, toda a cura, vem de Deus. E não existe nenhum mérito humano. Toda a cura faz parte de um propósito de Deus. E através da cura, Ele deseja mostrar ao mundo sua compaixão pelo ser humano. Por mais que o homem recebeu o dom de cura, e muitos homens nessa terra têm esse dom de cura, ele nunca cura ninguém. Porque é o poder de Deus que realiza a cura. Portanto, irmãos, as curas não acontecem espontaneamente. E muito menos porque o pregador, ao orar, fala palavras bonitas. Elas acontecem
quando o pregador ou mesmo o médico, agindo com um coração sincero, as suas ações coincidem com as intenções de Deus. É verdade que toda pessoa deseja ser curada. Em todas as curas que Cristo realizou nessa terra, ele sempre dizia: a sua fé te salvou. Portanto, qualquer pessoa que crê em Deus pode ser um instrumento do Espírito Santo para a cura de alguém. Mas não podemos esquecer que o dom de cura não é uma profissão ou um meio de ganhar dinheiro. Dom é dom e não nos pertence. Somos apenas instrumentos das mãos de Deus para realizar a vontade dele. Mas você deve estar pensando: mas Cristo Jesus, ele curava, tinha autoridade? É verdade. Lembre-se que nesta terra, Cristo Jesus não era Deus, ele era homem. Era um homem de Deus. Como homem, ele tinha autoridade, uma autoridade que vinha de Deus. Ele falou que nós podíamos fazer as mesmas coisas que ele fez e maiores ainda, pois ele iria para o Pai. Preste atenção. Esse poder que Cristo tinha, um poder que ele tinha nessa terra, tinha a mesma fonte que nós também temos, que nós podemos ter. E essa fonte é o Espírito Santo. Imagine o mesmo Espírito que estava sobre Cristo Jesus, enquanto ele estava aqui nessa terra. É o mesmo Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito que está naqueles homens e mulheres de Deus. Então, irmãos, as palavras de Cristo continuam vivas, continuam valendo hoje. Elas valem hoje sim. E se nós acreditarmos nessa verdade, com toda certeza podemos realizar milagres. Porque somos instrumento de Deus. Então Deus, através desses instrumentos que somos nós, ele pode fazer milagres extraordinários. Milagres iguais ou maiores do que aquele que Cristo realizou nessa terra. Portanto, irmãos, esse convite continua. Ele continua valendo. Mas para que os milagres aconteçam, é preciso estar ligado a Deus. Ligado a Deus através por meio do Espírito Santo. E ligado a Cristo Jesus pela fé. Essas manifestações não podem acabar. Não podem nem esfriar. Pois Cristo Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. O homem de Deus não pode esmorecer. Não pode deixar que esse mundo dominado pelo inimigo e pelo pecado nos tire essa graça. Fazer nossa parte é nossa obrigação, mesmo que o resultado não seja o que nós esperávamos. Pois se não aconteceu, não era a vontade de Deus. Pois nada mesmo acontece contrário à vontade de Deus. Porque para Deus, tudo mesmo tem um significado, sua importância. E Ele, Deus, não faz nada à toa, sem propósito. Ele não faz nada se aquilo que nós estamos fazendo não trouxer uma mensagem especial,
verdade que nem sempre vamos entender a causa de muitas coisas, mas podemos com certeza, por meio da fé, compreender para que certas aflições vêm até nós. O mais importante é que Deus é digno de toda honra e toda glória. Ele merece receber a glória mesmo de pessoas fragilizadas em tempos difíceis. Amém.